Conversa Fiada está de volta e nosso assunto hoje é a primeira mostra de cinema. E eu queria te perguntar, eu pedi sobre as oficinas, que é um item sempre muito esperado. Eu queria te falar como é que está a procura e quais as oficinas que vão acontecer e como que elas vão acontecer. Onde? Bom, as oficinas elas vão acontecer no prédio da Fadenor da Unimontes. Ali, uma das salas é a sala 301, eu acho que a outra é a 302, ainda não está confirmada a sala. As duas oficinas, elas são de direção para cinema e de iluminação, fotografia para cinema. Elas, de certa forma, elas complementam todas essas oficinas que têm acontecido em Montes Claros, especificamente ligadas a cinema. O próprio Cinema Comentado e o Festival de Cinema de Montes Claros já ofereceram oficinas que, de certa forma, se complementam a essas duas. Nós já tivemos oficina de roteiro, já teve uma de interpretação, já teve uma de produção, já teve uma de cenografia e agora, de certa forma, a gente complementa com essas duas, a direção e a iluminação, fotografia para cinema. É de graça, né? Tudo gratuito. As inscrições, elas poderiam ser feitas pelo site, obviamente elas já encerraram essa inscrição, e a gente vai fazer o processo de seleção e as pessoas serão informadas através do e-mail se qual inscrição foi aceita ou não. Todas elas são 20 horas de oficina, então nós programamos na quinta-feira à tarde o início, na sexta-feira pela manhã e sexta-feira à tarde o segundo momento, e no sábado pela manhã e no sábado à tarde o encerramento. E quem vai dar essas oficinas? As oficinas elas são ministradas por colegas nossos do projeto Curta Circuito que tem em Belo Horizonte. É o Matheus Antunes, que já ministrou uma oficina de produção aqui em Montes Claros, ele vai ficar com a de iluminação e de fotografia. Ele já fez iluminação e fotografia de espetáculos musicais, de cinema. Ele é um dos mais inventivos produtores de Minas Gerais e de Belo Horizonte hoje. Ele já faz filmes assim com um valor reduzidíssimo de orçamento, já participou de festivais na França, no Canadá, através dos curtas que ele produziu, e a de direção é do Afonso Shoa, que também é um diretor novo, ele é o curador do projeto Curta Circuito, que acontece lá em Belo Horizonte todo mês com exibição de curtas, né? É um parceiro nosso, e ele também já teve a oportunidade de dirigir 4 curtas, sendo que um deles foi exibido agora no Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, que está encerrando essa semana agora. Tá, o filme, como você falou, o mais esperado é Febre do Rato, né? E que vai contar, inclusive, com a presença do diretor Cláudio Assis, né? Exatamente. Aqui no evento. Comenta pra gente sobre esse filme. O Cláudio Assis, ele é um dos mais extraordinários diretores brasileiros do momento, né? Ele faz parte dessa retomada do cinema brasileiro, ele é do Recife, o cinema dele é um cinema regional, no sentido que ele discute aquelas características típicas da região nordestina, de Pernambuco, as relações familiares, amorosas, sexuais dessa população. E o Febre do Rato é a história de um poeta underground, esses poetas que produzem sua própria poesia, né? Ele roda os seus poemas, distribui os seus poemas de bar em bar e leva aquela vida no limite da marginalidade, ou seja, bebidas, drogas, sexo, e essa vida que se contrapõe à chamada tradicional, né? Aquela tradição de família, propriedade, religiosidade. Ele leva uma vida para contestar esses valores. Até o momento que ele encontra uma mulher, se apaixona por essa mulher, e essa mulher praticamente não dá bola para ele. Aí ele começa a entrar em parafuso para tentar entender por que até aquele momento ela não cedeu a seus encantos, e isso determina uma reavaliação de vida, ao mesmo tempo em que ele convive com esse submundo da cultura e da marginalidade no Recife. É um filme muito, muito premiado, ele recebeu 7 prêmios no Festival de Cinema de Paulínia, e o Cláudio é um diretor que não tem papa na língua, né? Ele comenta sobre qualquer assunto, ele tem posições muito específicas. E ele, inclusive, participou do primeiro Festival de Cinema de Montes Claros. O primeiro Festival de Cinema de Montes Claros, a tenda ficava ali em frente à Igreja da Matriz, e nós exibimos ali, mais ou menos por volta de meia-noite, o filme dele, Amarelo Manga, e o Cláudio estava presente aqui. Foi uma sessão fantástica. Tá. Agora eu queria que você falasse para a gente assim, quem são os patrocinadores e também os parceiros nesse evento sim, da sim, mostra. isso é fundamental, né? Como diz o Josué. É muito importante para a gente assim, né, valorizar quem valoriza o cinema. O filme, a mostra, então, ela é uma realização do Cinema Comentado Cineclube, da Fulô Comunicação e Cultura.
O patrocínio é o Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais e o programa BNB de Cultura, BNDES, Governo Federal. Os parceiros são a Unimontes, obviamente, né, o Curta Circuito, a Elefante, que é uma agência de publicidade aqui de Montes Claros, e o apoio do Ateliê Badulac, o restaurante Taquaras e me parece que o Ibicinema, claro, o Ibicinema que está nos possibilitando a exibição desse filme do Cláudio Assis numa sala de cinema com 35 milímetros, né? Tá. Qual que é o objetivo que vocês querem alcançar no final dessa mostra? E eu queria que você falasse qual a frequência que ela vai acontecer. Bom, o objetivo maior é o envolvimento do público com a experiência cinematográfica. E a ideia é que ela seja anual. Essa é a primeira mostra em 2012, a segunda em 2013 e assim por diante. Tá, ok. Então fica aí, gente, o convite para essa semana, lá na Unimontes, na Praça Rui Soares, né? Isso, às 19 e 21 horas. 19 a 21 horas, né? Gratuito, ao ar livre, já que nós estamos tendo noites muito quentes, né? A primeira mostra de cinema de Montes Claros, com o filme no sábado, né? No Ibicinema, né? O convite está feito, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.